A individualidade caminha numa direção contrária à mãe. Mas se ela estiver tropeçando, ou brincando, e tropeça, cai, se machuca, volta correndo para o colo da mãe. Então ela brinca de ser individual enquanto está tudo bem. Deu qualquer problema, volta para o colo da mãe. Ela vai cuidar e especular o mundo na presença da mãe também. Porque se a mãe se levantar e sair e for lá para trás, a criança larga o que está fazendo, vai correndo atrás da mãe também. Ou seja, durante os primeiros anos, a individualidade é menos importante do que a presença da mãe. E é uma individualidade que vai crescendo na presença da mãe. Mas chega a um ponto em que ela cresce o suficiente para ser força grande dentro da psicologia da criança, independente da mãe. Ou a ponto da criança poder se tornar independente da mãe. Então é interessante perceber que esse mecanismo do amor versus individualidade fica disputando dentro da psicologia ao longo, talvez, da vida inteira. Mas, de todo modo, talvez a partir dos 10, 11, 12, 13 anos, a individualidade começa a predominar e a pessoa, então, consegue se imaginar ou se ver sozinha. E é gozado porque tem um período da adolescência em que essa capacidade de se ver sozinha é maior e depois parece que diminui de novo. Ou seja, parece que a gente tem um pico de se tornar, de ser capaz de se virar sozinho, e depois parece que piora de novo e fica de novo mais dependente, né? De todo modo, esse antagonismo entre amor e individualidade é um dos primeiros problemas, porque também as pessoas, quando estabelecem uma ligação amorosa muito intensa, evidentemente podem sentir que esta intensa relação amorosa ameaça a individualidade. Então o primeiro, vamos dizer, ingrediente contrário ao amor que existe dentro de todos nós é o medo de que isso vai implicar em perda da individualidade. Então existe um inimigo, primeiro inimigo do amor dentro do psiquismo nosso, né? Essa da ameaça da individualidade. O segundo inimigo é curioso, porque ele tem a ver com a experiência do trauma do nascimento mesmo, né? Que é o seguinte: se eu, depois de adulto, estabelecer um outro vínculo amoroso, né, de grande intensidade, eu passo a sofrer ou padecer de um enorme medo do sofrimento embutido na possibilidade de ruptura. Ou seja, todo elo constituído é o embrião de uma potencial ruptura, né? E eu tenho, mesmo se nunca tive um relacionamento afetivo antes, eu tenho a experiência, pelo menos do nascimento, de ruptura como uma coisa horrorosa e dramática. Então aquelas pessoas que lidam mal com frustração, dor e contrariedade, com frequência têm muito medo de estabelecer vínculos amorosos, justamente porque eles implicam num risco de sofrimento muito grande, né? E quem não suporta bem o sofrimento não pode correr o risco de relacionamento amoroso intenso, porque todo relacionamento pode terminar ou pode determinar o sofrimento relacionado com a ruptura. Quem não suportar a ideia de sofrimento, né, também acaba constituindo mais um ingrediente contrário ao envolvimento amoroso. E são aquelas pessoas chamadas de pessoas mais imaturas ou narcisistas, né? Que o Freud mesmo dizia que são pessoas que só querem ser amadas e não amar, justamente porque elas se defendem do amor, elas evitam amar, porque elas não querem correr o risco do sofrimento. São pessoas que lidam muito mal com frustração, contrariedade e sofrimento em geral. E como elas já tiveram do nascimento, mesmo que nunca tiveram a relação amorosa e a dor vivida adultamente, ou na fase adulta, já tiveram a experiência de ruptura com o nascimento. Então elas ficaram calejadas. Esse tal de amor é um perigo, eu não me meto nisso, né? Sente a vontade, porque também tem a incompletude, e resolvem essa dualidade entre a vontade e o medo, arrumando um jeito de serem amadas mais do que amando. Esses dois motivos já seriam suficientes para as pessoas terem medo, justamente medo proporcional à intensidade do encaixe sentimental. Não sei se vocês compreendem direito isso. Se o amor for um amorzinho meio michuruco, o medo deste amorzinho ofender a individualidade é muito menor, porque não ele vai implicar
numa aliança pobre, e portanto a aliança pobre não vai arriscar muito a minha individualidade. As pessoas não raramente buscam parceiros amorosos que tenham uma certa quantidade, vamos chamar assim, de defeitos, defeito entendido não como peculiaridades de ordem moral, mas defeito como aquelas coisas que o outro tem que não combine comigo. E portanto absolutamente subjetivo o julgamento, né? Então, eu quero uma mulher, digamos, com uma certa quantidade de qualidades para eu achar graça nela e me sentir atraído por ela ou encantado por ela, e com uma certa quantidade de defeitos para eu não ficar excessivamente grudado nela. Então eu preciso das qualidades dela e também preciso dos defeitos dela, e vivo reclamando dos defeitos dela, mas ela sabe que aquilo é só faz de conta e não muda de jeito nenhum, porque sabe que se mudar e ficar mesmo muito parecido com aquilo que eu estou falando que eu gostaria, periga de eu cair fora. Então é gozado, porque as pessoas buscam parceiros com os quais eles não combinam muito bem, né? E depois reclamam que esses parceiros não combinam muito bem, né? Mas é de propósito, é tudo montado. Isso envolve uma frequência absurda, né? Todos os 80, 90% dos casamentos, ou quase, né? Quase todas as relações que terminam em casamento têm esta característica, quer dizer, pessoas que têm bastante fatores positivos e bastante fatores negativos para definir uma certa intensidade sentimental, uma certa proximidade e uma certa independência. Isso é cada um faz o seu, vamos dizer assim, o seu mix, né, individual. Na paixão não é assim. A paixão, como eu disse, ela se caracteriza por afinidades máximas. Encaixa, então, isso aqui vai para valer para cá, né? E se ela encaixa para valer, evidentemente que o medo é do mesmo tamanho que o encaixe, né? Então nós podemos dizer que paixão, e essa é uma boa definição de paixão, é amor mais medo. É gozado dizer que a paixão é amor de grande intensidade mais medo. Eu digo mais medo, quer dizer, que se soma ao medo. O que faz bater o coração não é o amor. O coração só bate de medo. Esse negócio de acordar de madrugada, será que me ama, será que não me ama? Isso é medo, né? A perda de apetite é medo. A obsessão pelo tema é medo. Tudo isso é medo, não é amor. As pessoas adoram viver este quadro, né, que às vezes eu penso que parece mais um filme de terror do que de amor. Tem filme de suspense e não filme de amor. Filme de amor, aliás, é meio chato, né? Porque filme de amor é aquele negócio que dá certo, né? E o pessoal que brinca, né, que amor feliz não dá história. Não dá para fazer um filme de história de amor feliz, demora 5 minutos só. Você tem crenca para poder dar uma história mais comprida. A paixão é amor mais medo. Daqui a pouquinho eu vou falar do amor que dá certo. E o medo primeiro é este: o medo de perda da individualidade e o medo do sofrimento. Se fossem só esses dois medos, já era bastante medo. E já era suficiente para que houvesse obstáculo interno. Mas existe um terceiro e mais importante medo na paixão. Depois do intervalo, Flávio Gicovati volta falando sobre o terceiro e mais importante impedimento interno ao amor. Já, já.